palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos estar agora recebendo da parte do Senhor aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero dividir com os irmãos nessa tarde, onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, que em tudo Deus possa estar falando com você neste momento, amém? Se você estiver em casa ou no seu trabalho, se você tiver acesso a uma Bíblia neste momento, eu gostaria de estar pedindo a você que abrisse comigo a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Amém? Eu vou estar lendo apenas 2 versículos para que nós podemos estar meditando na palavra do Senhor nessa tarde. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 1, versos de número 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Amém? É uma palavra muito forte, onde o Espírito Santo do Senhor ministrava ao meu coração, pois o propósito do livro de Samuel é registrar a vida do profeta, o último juiz de Israel, o reinado de Saul, o primeiro rei, e a preparação de Davi, o maior rei de Israel. Mas quando eu olho para o capítulo 1 de 1 Samuel, eu vejo algo interessante, o qual eu quero dividir com os irmãos que estão ouvindo essa palavra nessa tarde. A Bíblia diz que havia um certo homem levita de Remataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana. Eucana tinha 2 esposas, mas vamos entender isso, porque estudos vão dizer que no Antigo Testamento a poligamia não era pecado. Esses estudos concluem que também é verdade que a lei mosaica não proibia a poligamia, mas a regulamentava. Além disso, dentro da lei, a poligamia não era interpretada como uma violação do mandamento que proíbe o adultério, registrado no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14. Neste aspecto, o adultério consistia em tomar a mulher de outro homem, mas não de possuir para si mais de uma mulher, onde podemos citar como exemplo Salomão, que teve 700 esposas princesas e 300 concubinas. O registro se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso de número 13. Mas, voltando para o texto, a Bíblia diz que Ana e Penina eram esposas deste homem que é Eucana. Mas a Bíblia também nos mostra que Penina humilhava e provocava Ana constantemente. Aleluia! Nós vemos aqui algo interessante e nós precisamos refletir nisso, pois a Bíblia está falando de alguém que conhece o Senhor, que é Penina, e também está falando de Ana. Nós entendemos assim que às vezes podem ocorrer algo em nossas vidas que se nós não vigiarmos, nós podemos dar uma brecha para o inimigo. E nós vemos então Penina provocar e humilhar Ana. É o que a Bíblia nos diz. É só nós lermos o texto que a Bíblia relata isso para nós. Mas às vezes deixamos ou evitamos de dizer algo que Deus nos entrega, mas eu vou entregar isso da parte de Deus da forma a qual o Senhor ministrou no meu coração. Eu gosto de Ezequiel capítulo 3, porque a Bíblia diz que Deus levanta Ezequiel como atalaia do Senhor.
E a partir do verso 17, a Bíblia diz: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo, e transmite a esta nação toda a minha palavra. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerá, se não advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Nós vamos entender aqui que Deus dá a Ezequiel uma responsabilidade. Responsabilidade essa de pregar a palavra, aleluia. E em algumas ocasiões nós vemos a palavra de Deus confrontando. E esse é o evangelho do reino, o mesmo evangelho que Jesus pregava. Quero lembrar que Jesus amava o pecador, mas Jesus repreendia o pecado. Acontece que nós vivemos tempos em que o evangelho que eu costumo chamar de o evangelho da prosperidade não tem feito isso. Isso que não tem advertido as pessoas. Nós vemos casos de lugares onde há muitas pessoas, mas que tipo de evangelho está sendo pregado? O evangelho que confronta aquelas vidas para que elas mudem, para que elas tenham um real encontro com Cristo, ou o evangelho permissivo? Nós estamos falando de Ana e Penina. Nós entendemos então que são pessoas que conhecem o Senhor. Só que a Bíblia diz que a irmã Penina, vamos trazer para os dias de hoje, a irmã Penina humilhava e provocava Ana. A Bíblia diz isso, onde nós precisamos ter cuidado, como nós temos se dirigido àquelas pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem ao Senhor, ou até mesmo aqueles que já conhecem a Deus. Como nós temos se dirigido a essas pessoas quando anunciamos Jesus para ela, quando anunciamos o reino para essas pessoas? Vale lembrar que, sendo essa pessoa cristã ou não, o amor, a compaixão e a temperança são frutos do Espírito. Nós estamos vendo dentro desse texto, do capítulo 1 de 1 Samuel, alguém que já é cristã provocando e humilhando outra irmã. Por que Penina age dessa forma? Porque dentro da nossa humanidade nós vamos errar, mas se nós orarmos ao Senhor, se nós colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, Ele dará a nós força para que não venhamos a errar. E a Bíblia diz que enquanto Ana é provocada e humilhada por Penina, ela vai chegar a um estado complicado. A Bíblia diz que essa mulher se entristece e se isola num canto, e ali naquele canto ela vai somente chorar, por causa do tratamento que ela está recebendo. Como nós temos tratado as pessoas que estão à nossa volta? Porque a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor 24 horas por dia, esperando somente uma brecha para minar a nossa fé e para nos atacar. Nós precisamos estar alerta, nós precisamos orar, nós precisamos estar próximo do Senhor 24 horas por dia para que isso não venha acontecer. Isaías capítulo de número 6 nos mostra algo interessante. A Bíblia vai dizer que Isaías viu ao Senhor e que ele estava sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros
Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. E a Bíblia continua dizendo que ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Só que a Bíblia vai nos mostrar algo que chama a atenção. A Bíblia diz que Isaías deu um brado. Isaías bradou: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Neste momento, nós estamos vendo Isaías ter a visão do trono. Ele vê o Senhor. Mas o que aquela visão causa dentro de Isaías? Aquela visão vai confrontar Isaías, tanto que ele vai bradar: ai de mim. Isaías olha para dentro dele mesmo, porque naquela época de Isaías, o rei Uzias havia morrido, mas não diferente de todos que habitavam aquele reino, Isaías, quando Uzias ainda estava em vida, vivia para adorar o rei. Eu quero perguntar para você nessa tarde: que tipo de rei você tem adorado? É por isso que nós vamos ver Isaías reconhecendo que não tem salvação. Até esse momento nós entendemos que talvez, apenas talvez, a vida de Isaías não estivesse de acordo com aquilo que Deus queria dele. Ele tem a visão, mas ele olha para dentro dele mesmo. Será que eu e você temos olhado para dentro de nós? Porque quando Isaías tem a visão, ele vai olhar para dentro dele e vai perceber que ainda faltava algo para que ele alcançasse a salvação. Quando nós vemos a Bíblia dizer que Penina provocava e humilhava Ana, Penina fazia isso porque Ana não podia gerar. Nós sabemos bem que naquela época, a mãe conceber um filho era um motivo de grande festa e alegria. E a Bíblia vai dizer que Penina já havia concebido. Penina já havia experimentado dessa bênção, mas Ana não, porque a Bíblia traz a informação que o Senhor havia deixado Ana estéril. Mas Eucana olhava para suas duas mulheres da mesma forma. Ele não diminuía Ana diante de Penina, apesar de saber que Ana não podia gerar. O seu marido a amava de forma igual àquela que já havia gerado. Eu quero que você reflita comigo nesta tarde. Que tipo de cristão você tem sido? Aquele cristão que nós podemos dizer que se compara a Penina, que usava das bênçãos do Senhor para provocar e humilhar, ou aquele cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que vai ao encontro daquele que está aflito e angustiado para levar um evangelho de mudança, de salvação. Porque eu imagino que as humilhações que Ana sofria, irmãos, era algo que realmente tocava no coração, no íntimo dela. Hoje, eu vou falar isso porque foi dessa forma que Deus me entregou. Aleluia. Hoje nós vemos pessoas usando das bênçãos do Senhor para fazer de alguém alvo de diminuição. Você pode estar se perguntando como isso funciona. É que nós vemos em alguns casos, porque eu digo alguns casos, porque ainda existem homens e mulheres de Deus que vivem de acordo com a palavra e fazem a obra conforme a vontade do Senhor. Mas também existem aqueles como Penina, que usam aquilo que Deus os abençoou para atingir alguém. Porque você vai observar que há casos que pessoas chamam para elas a glória que é do Senhor. Nós podemos observar pessoas que às vezes costumam dizer: eu canto mais, eu prego mais, eu oro mais, eu faço melhor. Aleluia! Toda honra e glória seja dada ao Senhor por isso. Mas você precisa entender que tudo o que você faz vem da parte do Senhor, porque Deus nos capacita.
Aquilo que o Senhor usa para abençoar a minha e a sua vida não é para nós nos engrandecermos, mas para multiplicarmos, para abençoarmos a vida do próximo. Se você não tem ideia disso, existe um conselho no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 31, que diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Eu vou repetir. Provérbios capítulo 10, verso 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. O que você tem produzido com as suas palavras? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te abençoado? Você tem usado isso para abençoar outras vidas, outras pessoas? Ou você tem usado isso para agir como penina, para provocar alguém, para diminuir alguém? Só que acontece algo que é bem interessante, pois quando nós somos abençoados, as nossas bênçãos devem se multiplicar, porque as nossas bênçãos provêm do Senhor. É que a nossa humanidade às vezes nos leva à soberba. Isso é ruim. Nós vemos a mulher de Ló, a caminho da salvação, perder a salvação. Aquela mulher sabia que ela não devia olhar para trás. E todas as vezes que eu uso ou me dirijo a alguém de forma contraditória o que a palavra de Deus diz, é a mesma coisa de olhar para trás, irmãos. Como nós temos dirigido a palavra ao nosso próximo? Como nós temos abençoado a vida de outras pessoas com as bênçãos que recebemos do Senhor? Porque tudo é dele e provém dele. João capítulo 15, versículo 5, está escrito: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis realizar. Ou como está em algumas versões, sem mim nada podereis fazer. Nós vamos ver Ana esboçar uma reação. A Bíblia diz que chega um tempo que Ana vai orar. Mas antes disso, nós vamos observar algo interessante no verso de número 8. A Bíblia diz: então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Claro que Eucana tinha ideia que Ana não podia gerar, mas talvez, apenas talvez, ele não soubesse de toda a opressão e perseguição que essa mulher sofria. Será que nós temos olhado para o nosso próximo e temos observado as perseguições que o inimigo tem causado na vida dele? Será que nós temos visto pessoas que não conhecem Jesus, que estão sendo atacadas pelo inimigo? Ou nós apenas olhamos para elas e não conseguimos ver? Assim como Eucana não via. Eucana sabia que ela não podia gerar, mas ele não via que aquela mulher estava oprimida. A depressão, irmãos, é a doença do século. Existem muitas pessoas nesse momento sofrendo, oprimidas, isoladas. Existem cristãos que estão nesta mesma condição. Não se engane, porque essas pessoas estão passando por momentos de frustração por causa do ataque e da opressão do inimigo. Talvez por uma brecha, nós não sabemos. Talvez porque estão afastadas do caminho do Senhor. Talvez porque elas não frequentam mais a igreja do Senhor, não vão ao templo. Mas o entendimento é o que nós temos feito, como nós temos nos dirigido até essas pessoas, porque elas estão ao nosso alcance. Elas estão ao nosso alcance, assim como Ana estava ao alcance de seu marido. No entanto, ele via aquela mulher todos os dias, mas não via o que estava dentro dela. O Salmo 62, verso 11, traz algo para nossas vidas. Está escrito: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Se nós servimos
e amamos um Deus que é tão grande, por que será que nós não oramos tanto? Por que será que nós não meditamos tanto na palavra? Porque é preciso que isso aconteça para que uma mudança venha, para que um avivamento aconteça. É preciso que a igreja do Senhor esteja em constante oração. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos, às vezes, muito movimento, mas pouca oração, pouca palavra, e isso não é bom, porque no tempo de Isaías, quando ele viu o Senhor, estava tudo bem materialmente, mas espiritualmente não estava. E nós ainda vivemos esse tempo. Nós vivemos uma época que às vezes materialmente tudo está tudo bem, na sua e na minha casa, na sua e na minha família, mas como estamos espiritualmente? Pois essa responsabilidade foi outorgada a nós. O ID de Jesus representa isso. Representa que nós precisamos alcançar aquelas vidas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Veja que a Bíblia diz que Ana vivia oprimida, num canto e triste. Mas a Bíblia vai dizer que, certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Por quê? Porque Ana, neste momento, entende que inércia não gera nada. Até então nós vemos uma mulher oprimida, mas que conhece um Deus. Quantas pessoas nesse momento conhecem ao Senhor, mas não estão buscando mudança? Eu digo isso uma vez que você não ore, que você não participe dos cultos na tua igreja, uma vez que você não busque meditar na palavra do Senhor, irmão, você está em um estado de inércia. Porque nós somos filhos de um Deus vivo e extremamente poderoso para mudar o cenário. Nós temos acesso a Ele, mas muitas das vezes deixamos de buscar. Porque quando tudo vai bem materialmente, espiritualmente, isso nos afasta. Porque nós vamos ver que as pessoas buscam o Senhor no momento de aflição. Salvo aqueles que buscaram a Deus em um momento de aflição e permaneceram na presença dEle. Oh glória, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas existem casos que isso não acontece. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos ir atrás dessas vidas e fazer com que elas venham para a presença do Senhor. Nós vamos ver Ana se levantar. A Bíblia diz que depois que Ana se levanta, ela se alimenta. Eu quero dizer para você nessa tarde, você tem se alimentado? Há um registro no capítulo de Mateus, capítulo 4, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ali, ele é tentado e traz uma resposta diante da tentação. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós entendemos então que o primeiro alimento mencionado por Jesus é o pão. O segundo alimento é a palavra. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Reflita comigo nesta tarde. Como você tem estado diante dos problemas, das perseguições e das aflições? Porque Ana primeiro vai se alimentar. Então ela se levanta. E a Bíblia diz que após ter se levantado e se alimentado, o que Ana vai fazer? Ana vai orar. É uma geração que pede muito, mas que ora pouco. É uma geração que quer poder, mas que ora pouco. É uma geração que está no movimento, mas às vezes não está no trabalho de oração, não está na escola dominical, não está fazendo aquilo que é necessário fazer. E o que é necessário fazer? Orar. A oração é um diálogo com Deus que nos aproxima do Senhor.
Nós precisamos entender que temos acesso a Ele, mas nós precisamos buscar. Isso tem que partir de nós, porque Ana busca, se levanta, se alimenta e depois ela vai orar, e a partir desse momento não tem mais humilhação, não tem mais perseguição. Eu não sei como está nesse dia a sua vida, como você está neste momento, mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Se levanta, ora e receba da parte do Senhor em nome de Jesus, porque Deus ainda opera. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ana vai ouvir a minha e a sua oração, mas é preciso que você se posicione, é preciso que você tome a atitude de se dirigir ao Senhor, de falar com Ele em oração. Oh glória, é preciso que você clame a Deus. Será que você tem orado ao Senhor? Porque Ana ora, ela faz um pedido a Deus, e nós vamos ver dentro do capítulo 1 de 1 Samuel ela recebendo. Só que depois que ela recebe, o que ela vai fazer? Ela vai devolver ao Senhor como havia feito o voto. O que você que já recebeu bênçãos da parte do Senhor tem devolvido ao Senhor? Como você tem agido diante de tudo aquilo que Deus te dá? Porque a Bíblia diz que Ana, depois que recebe, devolve, mas ainda mais, a Bíblia também diz que Ana cuida daquilo que Deus deu a ela e alimenta aquilo que Deus deu a ela. Você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Você tem cuidado das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Você tem alimentado o seu milagre? Oh glória! Glorificado seja o nome do Senhor. Como você tem se posicionado diante de tudo aquilo que Deus já fez e ainda irá fazer na sua vida? Lembre-se, enquanto Ana não se levantou, não se alimentou e não orou, nada mudou. As coisas só começaram a mudar na vida de Ana depois da oração, depois do diálogo com Deus. Nós precisamos falar mais com Deus, nós precisamos meditar mais na palavra, porque a palavra é o alimento do cristão. Claro que nós podemos ser aconselhados, mas eu costumo dizer que o melhor conselho vem de Deus. Nós podemos orar, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. A igreja está vivendo os últimos dias, irmãos. Nós precisamos a cada dia nos posicionar. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Ana recebeu, mas nós precisamos fazer uma observação acerca de Ana. Que no momento de dificuldade ela se levantou. Às vezes, Deus vai permitir que um momento de provação, de dificuldade, venha sobre a sua vida para que você possa se levantar. Uma vez que quando tudo está dando certo, você está distante dos caminhos, você está distante da presença de Deus. Então Deus permite provações. Tiago diz que bem-aventurados somos nós, quando vierem sobre nós diversas provações. Não uma nem duas, mas diversas provações. Porque Jesus foi provado e aprovado para a glória de Deus. Imagine nós. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Está escrito: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei o que você está passando ou vivendo, mas Deus tem cuidado da sua e da minha vida. Ele tem cuidado de nós. Amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração nesta tarde, que você possa estar em constante oração, falando com Deus a todo momento e todo tempo, diante de qualquer luta, qualquer provação ou dificuldade. Amém? Eu vou estar orando pela sua vida nesse momento rapidamente, que você possa neste momento estar em oração comigo. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma palavra do Senhor para nossas vidas, para o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Senhor, onde eu estiver, Pai, uma alma, Pai, uma vida, que o Senhor possa estar visitando nesta hora, em nome de Jesus.
Ó Deus, vai quebrantando, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem usado, Pai, para oprimir, Pai, para impedir, Pai, que vidas se aproximem de Ti, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, Deus Eterno, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os lares, as famílias, aonde, Pai, essa mensagem chegar. Ó Deus, o Teu Espírito Santo possa estar movendo as águas, Pai. Ó Deus, restaurando, abençoando, ó Deus, transformando vidas, lares e famílias, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus querido, continua conosco ainda nesse dia, abençoando e operando nos nossos corações. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.